Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Cá está o tio Renê, mais uma vez para falar para vocês, queridas crianças, sobre ciências. Hoje a gente vai falar sobre a formação da Terra. Logicamente que eu não vou direto para a formação da Terra, né? Primeiro eu vou falar para vocês sobre uma história um pouco mais antiga do que a formação da Terra, que é a formação do universo. Então a gente fala sobre a formação do universo e a gente aos poucos chega à formação da Terra e as modificações que a Terra sofreu até ser a Terra que a gente conhece hoje. Então vamos para o primeiro slide para a gente começar essa linda e maravilhosa história de nosso universo, culminando com o surgimento de nosso querido e maravilhoso planeta Terra. Vamos lá. Então, queridas crianças, né? Então, uma breve história do universo, né? Para parafrasear o livro do Stephen Hawking, né? Uma breve história do tempo. Enfim, uma breve história do universo. Então, toda essa história começa há mais ou menos 12 bilhões de anos. Por quê? Há 12 bilhões de anos aconteceu um colapso no universo e esse colapso no universo a gente chama de Big Bang, ou a famosa grande explosão, né? Então, o Big Bang, ele deu origem a tudo, né? Deu origem, inclusive, ao tempo. Então, tudo começou a partir desse Big Bang. E é muito interessante que milionésimos de segundo após essa grande explosão, né, que deu origem a tudo, surgiu os primeiros átomos, porque vocês sabem que tudo é formado de átomos, né? Então, milionésimos de segundo após esse Big Bang surgiu os primeiros átomos, que foram os átomos, o átomo do elemento mais simples, ou seja, portanto, o átomo de hidrogênio, né? Então surgiu o átomo de hidrogênio. E os átomos de hidrogênio, né, gases ali de hidrogênio, né? Os átomos de hidrogênio eles foram se juntando, se juntando, se juntando, se juntando, até formar uma bola gasosa. E essa bola gasosa foi aumentando, aumentando de tamanho e de tal forma que no seu núcleo, no núcleo dessa bola gasosa, a pressão foi tão intensa, a pressão foi tão intensa que os átomos de hidrogênio começaram a se fundir. Começou, portanto, a fusão nuclear, ok? Formando átomos do elemento hélio e também átomos de elementos mais pesados, né? E com isso surgem as primeiras estrelas, né? Porque acontece a fusão nuclear lá no interior dessa bola gasosa, libera-se muita energia na forma de luz e calor. Aí com isso surgem as primeiras estrelas, ok? Aí foi no núcleo dessas primeiras estrelas, né, que os átomos leves foram se fundindo para formar os átomos mais pesados, como os átomos dos metais, né, o ferro, o alumínio, o zinco, mas também foi no núcleo dessas primeiras estrelas que formou-se os átomos dos elementos que formam o corpo dos seres vivos, como por exemplo o átomo do elemento carbono. Okay? Só porque as estrelas elas surgem, elas crescem, elas explodem e desaparecem. Então, as primeiras estrelas surgiram, cresceram bastante, explodiram, desapareceram. Mas quando elas explodiram, né, que elas se transformam em supernovas, né, elas explodiram, elas jogaram no universo poeira cósmica. Eles jogaram no universo aqueles átomos de elementos mais pesados que formou-se no seu núcleo, jogou-se no universo na forma de poeira cósmica, né? Então, veja só, então aconteceu, só para eu relatar o que eu acabei de explicar para vocês. Então, aconteceu o Big Bang, surgiu os primeiros átomos, o átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio foi se juntando, formou as primeiras estrelas. No núcleo das primeiras estrelas formou-se os átomos dos elementos mais pesados, ou seja, os átomos dos metais, os átomos de carbono, que formam a matéria orgânica, ou seja, nós seres vivos. E essas primeiras estrelas
elas explodiram, né? Porque as estrelas elas surgem, crescem, depois explodem, se transformando em supernovas. Quando elas explodiram, elas jogaram no universo poeira, né? Poeira das estrelas que a gente chama, ou seja, esses elementos que surgiu no seu núcleo. E aí essa poeira cósmica, quando surgiu uma nova estrela, a força gravitacional dessa nova estrela atraiu essa poeira cósmica para formar essa poeira cósmica em torno da força gravitacional dessa estrela, formou-se os sistemas solares, ok? E, inclusive, nossa estrela, ou seja, o nosso Sol, surgiu há 5 bilhões de anos, ou seja, outras estrelas já tinham surgido e morrido, e a poeira cósmica dessas estrelas que morreram ficaram ao redor dessa nova estrela que era o nosso Sol. E essa poeira cósmica ao redor dessa nova estrela que era o nosso Sol, né, que surgiu há cerca de 5 bilhões de anos, ou seja, um pouquinho de tempo depois do Big Bang, aí essa poeira cósmica ao entorno do nosso Sol formou-se os 8 planetas que formam o nosso sistema solar, ok? Então perceba, como diria Marcelo Gleiser, que é um famoso físico brasileiro que é muito conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, ele diz que nós somos poeira das estrelas. E realmente nós somos poeira das estrelas. Por quê? Porque os elementos que formam o meu corpo, os elementos que formam o corpo de vocês, esses elementos foram forjados, foram produzidos, surgiram no miolo, né, no núcleo das primeiras estrelas, que ao explodir jogou esses elementos no espaço, e depois, quando outras estrelas surgiram, quando o nosso Sol, por exemplo, surgiu, a força gravitacional de nosso Sol atraiu essa poeira cósmica das estrelas que morreram, formando os 8 planetas e também a matéria-prima para formar tudo que está nesses 8 planetas. No caso, o planeta Terra, que é o terceiro planeta, né? Indo do Sol para a periferia, Mercúrio, Vênus, Terra. Então, inclusive a Terra e tudo que está na Terra, portanto, veio da poeira de estrelas que morreram, inclusive a gente. Então, a gente é poeira das estrelas, então faz muito sentido, sim. Então, há 5 bilhões de anos surge, portanto, o nosso Sol. Está aqui o nosso Sol. Aí, o nosso Sol, a força gravitacional do Sol, né, atraiu essa poeira das estrelas, e das estrelas que morreram, e essa poeira das estrelas deu origem aos 8 planetas formando o nosso sistema solar. No caso, o planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. Quando o planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra ela era uma bola incandescente, né? O planeta Terra era muito, mas muito, mas muito quente, né? Toda a superfície do planeta Terra era lava, ou seja, era rocha derretida. Nesse momento, a Terra era tão quente que não suportava nem mesmo a atmosfera. Mas a Terra foi resfriando e por volta de 4 bilhões de anos, ou seja, 500 milhões de anos depois do surgimento da Terra, a Terra resfriou o suficiente para ter uma atmosfera, né? E que a gente chama de atmosfera da Terra primitiva. Então, há 4 bilhões de anos, a gente conhece como as condições da Terra primitiva, né? Então, surgem as condições da Terra primitiva há 4 bilhões de anos. Essas condições da Terra primitiva, ou seja, há 4 bilhões de anos, elas são muito importantes. Por quê, tio Renê? Porque tudo indica que foi nessas condições, né, na Terra primitiva, que surgiu o primeiro ser vivo, há 3,8 bilhões de anos, ou seja, há muito, muito, muito tempo atrás. Não tem nem como a gente imaginar quão é grande essa escala temporal, né? Visto que a gente vive ali muito pouco tempo, nós seres humanos, né? Ali cerca de 100 anos, né? Sendo muito otimista, e não tem como a gente imaginar na nossa vida tão curta um espaço de tempo tão grande como esse que eu estou falando aqui para vocês, né? Olha,
Então, mas eu quero falar um pouco mais para vocês sobre essas condições da Terra primitiva, visto que eu tenho certeza que eu já falei sobre isso em aulas passadas. O livro trouxe de volta esse assunto que a gente já comentou no passado. Mas enfim, se o livro trouxe, vamos comentar de novo. Então, pessoal, as condições da Terra primitiva. Olha como era a Terra primitiva. Então, a Terra primitiva, vocês há de concordar que é bem diferente da Terra de hoje, né? A Terra de hoje, 70% de sua superfície é água, né? Tanto tem tanta água na superfície da Terra que a gente chama o nosso planeta de planeta azul. Mas, enfim, há 4 bilhões de anos, né, a Terra era bem, mas bem diferente mesmo. Veja como era a Terra, ok? Então vamos ver mais ou menos como eram essas condições da Terra primitiva. Então a atmosfera era formada de metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Muito diferente da atmosfera de hoje. A atmosfera de hoje é formada de gás nitrogênio, 78%. 21% de gás oxigênio, 0,04% de gás carbônico e o resto gases nobres. Mas veja, inclusive aqui nem oxigênio tem, né? Não tem oxigênio, tem metano. Amônia, que é um gás aí muito tóxico, né? Gás hidrogênio e vapor d'água. Além disso, essa atmosfera da Terra primitiva, né, ela não tinha camada de ozônio, o que também era muito preocupante, porque nós temos camada de ozônio na Terra atual, e essa camada de ozônio da Terra atual, ela é um filtro solar natural que a gente tem, né, porque boa parte da radiação ultravioleta, em vez de chegar até a gente, fica retido lá na camada de ozônio, que está a 20 quilômetros acima de nossa cabeça. Eu acho que teve uma aula que a gente falou disso. Veja só, então, hoje a gente tem sim essa camada de ozônio, mas lá na Terra primitiva não tinha camada de ozônio. Então, muita radiação chegava até a superfície, né? Toda a água na forma de vapor. Então, perceba que hoje a Terra é o planeta azul, porque tem aqui 70% da sua superfície de água líquida, né? Mas na Terra primitiva as coisas eram bem diferentes. Toda essa água que a gente tem hoje formando os rios, lagos, lagoas, mares e oceanos, toda essa água estava na forma de vapor, ok? Por que estava na forma de vapor? Porque as temperaturas eram muito altas, não suportava água na forma líquida, né? E se eu tenho muita água da forma de vapor cobrindo toda a Terra primitiva, então a gente tinha ali tempestades que perduravam milhões e milhões de anos sem parar, ok? Então imagine chovendo durante centenas e centenas de milhares de anos, chovendo sem parar. A água batia na superfície, subia imediatamente porque a superfície era muito quente, né? E, olha, como eu falei, a superfície bastante quente. Além disso, eram períodos muito conturbados para a Terra, porque caía muitos meteoritos aqui na Terra, né? O universo era um universo jovem e era um universo, consequentemente, muito instável, né? Então, muitos meteoritos caíam na Terra primitiva, né? Inclusive, acredita-se que boa parte da água que a Terra tem hoje veio justamente junto com esses meteoritos que caíram na Terra primitiva. Então, mas hoje a gente percebe que essas condições da Terra primitiva foram mudando, se modificando, transformando para surgir a Terra que a gente conhece hoje. Essas transformações foram muito por conta também dos seres vivos, né? Porque quando os seres vivos há 3,2 bilhões de anos começaram a fazer uma fotossíntese e que produzisse oxigênio, então a Terra conheceu o gás oxigênio, com gás oxigênio novos seres vivos puderam surgir, enfim, a vida também, ao se proliferar e se diversificar no planeta Terra, também influenciou bastante nas modificações que ocorreram no planeta Terra desde a sua origem até os dias atuais. Então, pessoal, foi um pouco aí, lógico,
que tem muita coisa para falar sobre isso, é apenas uma pequena explanação, mas com certeza o tio de vocês vai trazer atividades e outras indagações acerca do tema, e o que eu tenho para falar hoje, agora, nesse exato momento, é tchau, galera! Até nosso próximo encontro.